E diz assim a palavra do Senhor, no livro de Judas, capítulo 1, e do versículo 1 ao 25. O título é Prefácio e Saudações, e o tema é Os 40 Dias da Verdade. E diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago, ao chamado querido em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e a caridade esteja com todos vós e sejam multiplicados. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade dado a escrever e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para o mesmo juízo, homens ímpios que conservam em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soubesse isto, que havendo o Senhor salvo um povo e tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, a esses também reservou em escuridão e em prisão eterna e em juízos para todo sempre, e aguardando até o dia do grande dia do Senhor. Por isso estai apercebido também, porque Deus assim desperta a todos nós, para não caiamos neste erro. E contudo também estes semelhantes adormeceram, contaminando a sua carne, rejeitando o domínio e o vitupério das autoridades, assim como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aquelas e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena de fogo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não soou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este porém dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como os animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecerão na contradição de Coré. Estes são mancha em vossas veste de caridade, branqueteando-se convosco e apacentando a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levado pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas duas vezes, e mortas e derraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservado a negritude das trevas. E depois deste profetizou também Enoque, o sétimo de Adão, e dizendo que eis que vindo o Senhor com milhares de seus milhares, para fazer juízo contra todos os, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras e de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. E estes são murmuradores queixosos, que não sabem do que
murmuram, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca só diz muito arrogante, e admirando as suas pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que eu vos foram preditas pelos apóstolos, de sorte o nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vós diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Mas vos digo, amados, edificando a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, e orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo misericórdia com temor, e aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar a vós repreensível com alegria, e perante a sua glória, ao único Deus e Salvador nosso, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja a glória e majestade e domínio para todo sempre, porque o poder pertence a Ele, antes de todos os séculos, e agora para todos sempre. Amém. Palavra do Senhor com o seguinte tema: os 40 dias da verdade. Entendemos que nos 40 dias da verdade, muitas coisas sobreveio sobre nossa vida, muitas perseguição, muitas calúnias, e tudo aquilo que você imaginar que entristece aconteceu. Mas Deus, sendo fiel e vendo que o propósito era para exaltar e glorificar o seu santo nome, Ele assim nos deu graça e nos sustentou até o dia de hoje em pé espiritualmente, para que assim nós pudéssemos cumprir este propósito dos 40 dias da verdade. 40 dias dos quais, aonde quando já estava no 21º dia, as pessoas falavam que não ia passar disso. Mas quando é obra de homens, para no meio do caminho. Agora, quando é obra de Deus, ninguém para, porque operando Deus, quem... é o número que a Bíblia Sagrada assim apresenta, para assim exemplificar e trazer algo de um simples acontecimento que um dia aconteceu na vida de pessoas que assim se entregaram para Deus. E após ler a Bíblia e tendo ciência disso, sabemos que o número 40 representa alguma coisa, e Deus assim chama a atenção do homem para a observar e entender muito bem este segmento de acontecimento. E sabendo disso, que na Bíblia o número 40 é símbolo de abundância, e fala de um período de coisas bem realizadas, de um evento dirigido pelo Deus soberano, que faz o completo e bem perfeito. O número 40 aparece na Bíblia em situações extremas de importância e para a história da salvação em Cristo. E ao observarmos esse relato, entendemos que desde Gênesis e Apocalipse a resposta concernente a isso, porque 40 foi o número de anos que o povo de Deus peregrinou no deserto até chegar à terra prometida.
40 foram os dias que Moisés permaneceu com o Senhor para receber os 10 mandamentos. 40 é o salmo que declara: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 40 é os dias e as noites de chuva ordenada por Deus no dilúvio que Noé e sua família e os animais enfrentaram numa arca. 40 tem os seus significados especiais, pois 40 foi o ano e o tempo em que o rei Davi permaneceu no trono de Israel. 40 anos reinou Salomão em Jerusalém. 40 covados mediam o santo lugar do templo em Jerusalém. 40 era a idade de Isaac quando se casou com Rebeca. 40 anos tinha Esaú quando se casou com Judite. 40 foi o número de anos da desolação da terra do Egito, profetizado pelo Senhor, e aqueles que obedeceram não passaram por aquele terrível momento. E 40 foi os dias e noite que Jesus jejuou no deserto e sendo tentado pelo diabo. 40 dias também peregrinou, a qual Jesus aparecendo aos discípulos depois de sua ressurreição. 40 anos foi o tempo em que a terra de Israel teve sossego depois que o povo clamou ao Senhor por sua intervenção, e Deus enviou Otiniel do livro de Juízes para livrá-lo. Todos esses números, aos quais 40 desde Gênesis e Apocalipse, Deus tem um significado para isso e uma resposta. 40 dias e 40 noites caminhou Elias até Herobe, ao monte de Deus, com a força do alimento que recebera do Senhor. E 40 anos reinou Joás em Jerusalém, e tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. 40 é o capítulo do livro de Isaías, onde se lê: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e ele a dará diante dele a sua recompensa a todos aqueles que assim perseverarem no Senhor e na leitura da sua palavra. Pois 40 tem um significado muito forte, e aquele que assim medita desperta-se para o lado espiritual tão grandemente e entende que nada fica escrito em vão, mas antes há uma bússola e fica como se fosse um livro para que possamos se espelhar e através desse livro viver conforme está escrito, porque 40 tem um significado forte para a vida de todos nós, e Deus quer abençoar a todos no modo geral e eternamente. Se libertar das densas trevas e vai vir para o reino de luz, este reino de luz dos quais aonde só entra se entrarmos no Espírito. E entendendo que as coisas se discernem espiritualmente, eu sei que o nosso Deus, Ele faz de tudo, e Ele faz até o fim, e trabalha de diversas maneiras, para que o homem venha assim se despertar, e entender que a vida dele nesta vida é passageira e de passagem. Ele só está de passagem nesta vida para outra, e vai se encontrar com Deus, esse Deus dos quais, que é fiel com todos aqueles que bota propósito para exaltar o seu santo nome. E já por aqui mesmo, já abrindo já o véu da revelação para vocês, onde nós já vamos começar a introduzir a pregação, para que você possa entender e saber que Deus, Ele é fiel. Tema de mensagem: os 40 dias da verdade. Entendendo muito bem a palavra do Senhor, os 40 dias
da verdade, para obtermos a verdade da palavra de Deus e para que assim nós possamos a entender. Eu sei muito bem que eu tenho que buscar ao Senhor, tenho que buscar Ele na igreja, tenho que estar nos cultos de doutrina, tenho que estar no culto de escola dominical, tenho que estar na igreja, tenho que ter obediência a um pastor em uma igreja, tenho que estar congregado, tenho que ser batizado, tenho que ser crente, tenho que ser fiel a Deus e buscar a Ele em espírito e verdade. Mas para recebermos revelações da palavra de Deus e ainda vindo 40 verdades e 40 temas, temos que entender muito bem que primeiramente temos que se preparar, primeiramente temos que passar na escola de Deus, e após estar nessa escola, Deus assim vai o preparando, e entendendo que depois que entramos na escola, imediatamente a gente passa pelo deserto, e após ter passado pelo deserto, nós entendemos e sabemos que ali no deserto, que as misericórdias do Senhor e as grandes revelações se cumprem, porque quando estava também no deserto, e Jacó após fugir de seu irmão, ele viu o céu aberto, e anjos subindo e descendo, após ele ter dormido em uma pedra, e entendendo muito bem isso, eu sei que para podermos entender a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, eu entendo que na carne eu não vou compreender, e nem no osso, mas se entrar no Espírito, porque a Bíblia diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e após o Espírito vivificar uma vida, esta vida vai entender muito bem a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, e vai ter resposta e revelação dos céus. Aleluia, glórias a Deus. E nós lemos aqui em Lucas para ter base assim no que vamos falar, porque eu sei e entendo muito bem que Deus confia a sua palavra a homens, e homens dos quais Ele confiando uma vez, esta palavra tem que ser transmitida e anunciada do jeito que ela é, porque a Bíblia assim nos diz que aquele que tirar, vai ser tirado a sua parte da árvore da árvore da vida, e aquele que acrescentar, vai vir sobre ele todas as pragas que está escrito. E lendo ainda em Apocalipse, eu entendo muito bem que a Bíblia diz: não seles o livro desta profecia, quer dizer, antes a anuncie, tocai a trombeta em Sião e anunciai o ano do Senhor. E entendendo que no primeiro dia de mensagem e no primeiro tema, o tema foi unção e alegria. Quem não tem unção, irmão, e não tem alegria, não adianta. Se para ter alegria tem que ter unção e alegria junto. A Bíblia diz que até na casa do Senhor, quando a unção e a alegria chega, a tristeza é intimada a saltar de alegria. E uma vez ela soltando de alegria, ela tem que arrumar as malinhas para ir embora, Satanás também junto, e o inferno fechar a janela, porque nem a chave da sua porta ele não tem mais. E entendendo que no primeiro dia, sendo unção e alegria, nós partimos para o segundo dia, que dizia acerca da paciência à pressa. Temos que ter paciência para receber, mas tem hora que o negócio fica tão estreito que a gente fala assim: apressa-te, Senhor, em agir por mim e meu auxílio. Aleluia, glórias a Deus. Eu entendo uma certa história de um certo homem, diz assim, que a paciência é um dom e uma virtude, e poucas pessoas a têm. Temos que ter paciência para receber as coisas de Deus, temos que ter paciência para receber a revelação do Altíssimo e as suas promessas, porque aquele que é fiel, que é o nosso Deus, se Ele prometeu, Ele cumpre, Ele vai até o fim. Mas entendendo e entrando no terceiro dia, nós pregamos sobre o tema o Senhor como nosso pastor. Eu entendo como diretriz que o Senhor como vosso pastor não é só para a bênção, temos que passar também na prova, porque tem pessoas que quando vem a prova, aí começam a falar: não, Deus não está comigo, Deus não é meu pastor, Deus é teu pastor para todas as horas, mas se aceitou a Jesus Cristo, vai passar pela escola de Deus, e depois que passar no deserto sem murmurar, você obterá e vai ver a terra prometida. E entendendo que este foi o terceiro dia, e entrando no quarto dia dentro, a gente pregamos sobre o tema aprovação chegada. Meu Deus do céu, é uma prova tremenda, irmão. Se Jesus passou pela prova, e após ter jejuado 40 dias e 40 noites, o cão chegou até ele para tentar a ele, e tem porém, quem levou ele para o deserto? Quem levou ele para o deserto não foi o diabo, quem levou ele para o deserto não foi as suas próprias
próprias emoções. A Bíblia diz que o Espírito conduziu ao deserto, e após ele estar no deserto, o cão só vem na hora que a pessoa está fraquinha. O cão só vem na hora que a pessoa está assim, parece que cabisbaixo. Mas Deus é aquele que quando o homem está fraco, aí Deus, aí você está forte. E o diabo chegando, faça que nem Jesus. O diabo vai vir com tanta promessa e vai querer falar o que está escrito. E você chega e fala, deixa ele falar à vontade. Depois que ele terminar de falar, o senhor, vem aqui, cão, escuta essa. Arreda-te daqui, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E entendendo que esse parâmetro, e dentro desse tema de mensagem que foi a provação chegada, entendemos que Jesus venceu, e se Ele venceu, nós venceremos também. E entendendo que no quinto dia foi o tema de mensagem, o fruto na hora certa. Irmão, se você quer dar fruto na hora certa, primeiro vai colhendo coisas boas, quer dizer, vai plantando coisas boas, e após você plantando coisas boas, você vai colher o fruto na hora certa. E entendendo muito bem isso, eu sei que pessoas, irmão, só planta corrupção, só planta fofoca, só planta o que não deve, e anda colhendo por aí a tua vida e a minha vida para poder querer entregar. E eu entendo muito bem que não adianta, você pode tentar daqui, tentar dali, mas operando Deus, quem impedirá? O fruto só virá na hora certa, se for fruto digno de arrependimento, e se adorar o Senhor em espírito e verdade, e deixar a vida dos outros, e se apegar à vida de Jesus para pregar. E continuando mais adentro, o sexto tema de mensagem foi o propósito com Deus. Irmão, quando você coloca um propósito com Deus, assim como a gente colocamos dentro desse tema de mensagem, os 40 dias da verdade, Deus aprova no céu, aprova na terra, e o inferno fica triste, porque o povo vai receber a palavra de Deus com alegria, e vai entender que diz Gênesis e Apocalipse a resposta de Deus. Glórias a Deus. Mas bota um propósito com Deus, e você botando um propósito com Deus, você vai ver as bênçãos do Altíssimo e a vitória do Senhor chegando mais rápido até você. E entendendo que no sétimo dia nós pegamos com o seguinte ao tema, o homem separado e a ajuda do Sirineu. Tem pessoas que falam por aí, não, irmão, você tem que carregar a tua cruz sozinha, você tem que levar ela. E eu olhando a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz sim, mas logo à frente a Bíblia diz que Jesus, após levar a sua cruz, ele deu uma quedazinha porque ele estava fraco, ele passou por tanta humilhação, por tanta coisa, que naquela hora, irmão, a cruz para ele ficou pesada. E quem estava perto na hora? Ele, o Sirineu, aquele que ninguém dava nada, mas chegou para ajudar. E eu entendo que nossos tempos de agora, irmão, não é diferente. A tua cruz pode estar pesada, você não pode nem estar aguentando levar, mas o Sirineu, que se chama Espírito Santo, vai te dar uma ajudinha. Levante e anda! Glórias a Deus, o Espírito Santo de Deus, e simbolizado aqui em Sirineu, ele agora, neste tempo de agora, é Espírito Santo que nos ajuda até a carregar a nossa cruz quando fica pesada. Mas no oitavo dia, nós pregamos sobre o tema, o cargo bem administrado. Meu Deus do céu, escute o que eu vou falar, meu irmão, escute o que eu vou falar, minha irmã, não vai falar que eu falei besteira. Eu só sei de uma coisa, tem pessoas que têm o seu cargo aí que não sabem administrar, tem pessoa que já perdeu a direção e a visão dos céus e não sabe nem como mais apacentar a ovelha, já aposentou o cajado e a vara, e o inimigo tem entrado na igreja, tem tentado destruir. Mas nessa hora final, a Deus vai levantar jovens e obreiro para que possa administrar bem o seu cargo, para ganhar as almas que estão na mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. E tem muito mais, não acabou. E no nono dia foi o tema de mensagem, o músico preparado por Deus. E este músico dos quais, irmão, ele tem que ser uma pessoa separada, ele tem que ser uma pessoa levita, que exalte somente ao Senhor e que glorifique só o seu nome, porque sabe que Deus é fiel no céu e pronto para abençoar na terra. Aleluia, glórias a Deus. Eu olhando para isso, e de repente eu me lembrei de Davi. E Davi, ele era um músico tão assim, irmão, ele é um músico tão separado só para Deus, só queria saber de cantar e louvar ao Senhor com a sua harpinha. E entendendo que Saul, cheio de capeta no corpo, endemoniado, cheio de demônio do inferno, ficou desesperado e mandou chamar Davi. E com certeza, ele deve ter lido aquela passagem que diz assim, que Deus habita entre os louvores. E uma vez Deus habitando os louvores, aquele que está cantando, Deus desce
Deus, mas seja um músico preparado por Deus, seja um músico separado por Ele, para o exaltar e glorificar o nome dEle. Isto foi no 9º dia, e no 10º dia, irmão, nós pregamos concernente ao tema a destruição do mundo. Quem sabe entende muito bem e sabe dos acontecimentos que está acontecendo por aí afora. Está havendo uma catástrofe nos 4 cantos do mundo. E agora, olhando recentemente o jornal, e olhando lá onde eu estava cortando o cabelo, e de repente eu olhando ali no jornal dizia, e os cientistas preocupados porque o eixo da Terra tinha virado alguns milímetros, conforme aquela situação que aconteceu aí nos 14 países onde morreu gente direto. Eu só sei de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas, e a Terra está cambaleando como um bêbado, igual está escrito na palavra do Senhor, que nos últimos tempos muitas coisas iam acontecer, que os homens iam ficar abobados e não iam entender. Meu Deus do céu! Últimos tempos, últimas horas, momento dos quais está chegando aí a destruição do mundo, aonde Deus vai destruir. Mas no 11º dia, nós pregamos concernente o tema a glória pertencente a Deus. E quantas pessoas hoje em dia têm tentado roubar a glória de Deus? Mas entenda uma coisa, tá tentando, né? Tá tentando, tenta aqui, tenta ali, uma hora você vai cair, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Antes exalte e glorifique ao Deus que fez o céu e a terra. E no 12º dia pregamos sobre a força da natureza. Meu Deus do céu, força da natureza no controle dos céus. Meu Deus, esse tema de mensagem foi um tema tão tremendo que até eu fiquei meio assim, será que vai dar para pregar? Aí Deus deu uma revelação tão profunda e profética concernente a isso. Deus nos mostrou conforme a natureza, e vindo da natureza vem a jumenta, e a jumenta vai ao encontro de Balaão, quer dizer, Balaão sentado no lombo da jumenta e indo para poder fazer o povo de Israel pecar, e ele indo a caminho e a jumenta também junto. Irmão, eu só sei de uma coisa: quando o homem de Deus, o sacerdote, o pastor está cego, Deus levanta a jumenta para profetizar. Aleluia, glórias a Deus. Força da natureza no controle de Deus, no controle dos céus. E entendendo muito bem isso, você sabe dessa história, não precisa explicar. Tem irmãos, tem gente por aí que vai andar de navio, vai fazer que nem Jonas. O Jonas foi o primeiro marinheiro a provar o submarino mais moderno que tinha. Não quis profetizar, não quis pregar, passeou na barriga do grande peixe. Aleluia, glórias a Deus. E se não clamarmos, as pedras clamarão. Mas continuando aqui dentro da mensagem dos 40 dias da verdade, no 13º dia, nós pregamos concernente ao tema o grande acerto de conta. Irmão, tu se prepara. O que tu tá plantando, um dia tu vai colher. E se não se arrepender, vai acertar as contas com Deus, e Deus vai te buscar. Aleluia, glória a Deus. O grande acerto de conta é um dia que nós vamos estar lá no céu de glória, e uma vez chegando lá no céu de glória, Deus vai prestar conta com todos os homens. Mas olhando também e continuando mais adentro, no 14º dia, nós pregamos concernente ao tema até as criancinhas são chamadas. A Bíblia nos diz lá em Provérbios capítulo 20, versículo 11, que as criancinhas se darão se conhecer as suas obras, se foi bom ou foi ruim. Só diz uma coisa a palavra do Senhor: naquele grande dia será julgado grandes e pequenos, e ninguém escapará. Mas no 15º dia de mensagem, pregamos concernente ao tema do Egito chamei meu filho. E entendendo para você o parâmetro, para você poder entender do Egito: Deus te tira do mundo para a igreja, te limpa os teus pecados, e depois tu não quer pregar o evangelho, vai se converter e fazer a obra de Deus. Glórias a Deus. E continuando adentro, e no tema de mensagem, que é os 40 dias da verdade. Aleluia, tema de mensagem, os 40 dias da verdade, trazendo à existência aquilo que já foi falado. E continuando no 16º dia, nós pregamos concernente ao tema os evangelizadores da última hora. E entendo muito bem que Deus tem chamado homens e mulheres e trabalhado de várias maneiras e diversas vezes, chamando a homens para confiar a sua santa palavra, confiar o seu poder e a sua graça para pregar o evangelho da justiça. E este evangelho dos quais, e olhando na Bíblia Sagrada, irmão,
não. A Bíblia diz que Deus enviou de 2 em 2. Porque a Bíblia diz que é de 2 em 2, para não haver escândalo. Meu Deus do céu, irmão, que negócio é esse? É assim mesmo, vai ler lá na Bíblia que você vai ver. Para isso Deus já mandou de 2 em 2, e os evangelizadores da última hora entendem muito bem isso. E continuando no 16º dia, nós pregamos, no 17º dia, nós pregamos concernente ao tema a idade que se passou. Quantas pessoas, irmão, que Deus está chamando, Deus está trabalhando, fazendo de diversas maneiras e alertando a pessoa, irmão, olha, você está ficando velho, a sua idade está passando, olha, você já é crente, lavado, remido, batizado com o Espírito Santo, não vai pregar o evangelho por quê? Não vai fazer a obra porque a idade tua está se passando, meu filho, faça a obra de Deus! E ele, não, eu tenho que curtir, aí uma hora dessa aí, a velhice bate na porta, vai querer pregar, não vai dar, aí é hora de passar. E a idade se passou também. Mas aquele que entende o chamado de Deus e conhece o seu Deus que fez o céu e a terra, ele não deixa a idade se passar. Ele antes levanta a mão para o alto e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E no 18º dia nós pregamos concernente ao tema o sangue patriótico dos céus. Aquele que se converte verdadeiramente e recebe a efusão do Espírito e recebe a autoridade dos céus, nas suas aveias começa a correr sangue de profeta. E ele sabe que a sua pátria não é mais terrena, a sua pátria é celestial. Ele sabe que a sua pátria não é mais brasileira, ele sabe que a sua pátria não é mais americana, africana, argentina, sei lá o que, mas ele sabe que a sua pátria é celestial e vai morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. E entrando no 19º dia, pregamos concernente ao tema pregar em todo tempo. É pregar hora fora de hora, é pregar todo momento, de madrugada, de dia. Não existe hora para pregar, então somente abre a boca e profetiza. Aleluia, glórias a Deus. E olhando também no 20º dia, nós trazemos a mensagem concernente às profundezas do oceano de Deus. Aquele que não quer fazer a vontade do Senhor, porque a cidade de Nínive é muito pesada, é homens horrendos, e foge para Tarso, vai provar do grande peixe, vai passear na barriga do grande peixe, e uma vez passeando, só vai sair de lá quando Deus ordenar, porque Deus também fala com os animais. E tem, porém, irmão, se comida de profeta faz bem a animal, eu não sei se faz, porque Jonas andou na barriga do grande peixe 3 dias e 3 noites, e o peixe passeava daqui para lá e de lá para cá, e o peixe só jogou a Jonas de volta na terra quando Deus falou: peixe, vomita Jonas. Aleluia, glórias a Deus. Peixe, vomita Jonas. Aí o peixe, como não é nada bobo, não vai querer virar torrada de Deus, porque Deus ia mandar fogo do céu mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá bom, Senhor, eu sou enjuizado. Vomitou Jonas na terra e ele foi pregar o evangelho. Aleluia, glórias a Deus. No 21º dia pregamos concernente ao tema produzindo fruto nesta geração. Mas para produzir fruto tem que ser diferente, tem que se afastar de pessoas que não creem mais no poder de Deus e antes fica atrapalhando a obra do Senhor. E faça a tua obra produzindo fruto ainda nesta geração. Aleluia, glórias a Deus. E no 22º dia nós pregamos concernente ao tema maldição quebrada. Tem homens e mulheres que não sabem, mas agora vai entender, que estão amaldiçoados e não entendem. Por isso que às vezes as coisas não dão muito certo, porque ainda há uma maldição na vida que tem que ser tirada. É a maldição da ignorância, é a maldição da fofoca, é a maldição do disse-me-disse, é a maldição do querer se levantar contra a obra de Deus. Porque quando o homem já não tem mais maldição nenhuma na vida, ele soma com a gente e multiplica, pregando o evangelho e construindo a igreja para adorar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quer ver essa maldição quebrada aí da tua rua, do teu bairro? Quer ver essa maldição aí sair daí do teu lar? Quer ver essa maldição aí correr daí? Quer ver esse centro de macumba amaldiçoado fechar? Prega o evangelho, chame o pastor para abrir uma igreja aí e você vai ver a glória de Deus. Mas no 23º
terceiro dia, pregamos concernente ao tema, irmão, o retorno. Quer dizer, aquela pessoa que foi para longe, se esqueceu da obra do Senhor, se esqueceu de Deus, achou o mundo bem melhor. Mas é o que eu digo, enquanto há vida, há esperança de salvação. Mas se passou dessa vida para outra, pode esquecer, porque não vai ter mais salvação, porque a hora é agora, e se aceita agora, vai ter a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. No 24º dia, pregamos concernente à vistoria do servo de Deus. Irmão, ninguém se escapa dos olhos de Deus. Quando Deus vem para vistoriar e para ver como é que está a situação do homem, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo e passa por todos os lugares. Deus vê tudo e sabe tudo. Satanás não, tem que ficar passeando e rodeando por aí para saber das coisas. Deus não, Deus já sabe o nosso futuro e Ele intervém para que possamos receber vitória. Aleluia, glórias a Deus, maravilha dos céus, Deus é tremendo. Mas no 25º dia, pregamos concernente o tema, meu Deus do céu, a ordem no culto. Quantos cultos que precisa ser organizado, irmão? Quantos cultos que precisa, meu Deus do céu, quantos cultos que precisa primeiro, desde o ministério até o porteiro, se acertar para que a adoração perfeita chegue ao céu. Aleluia, glórias a Deus. O apóstolo Paulo já dizia acerca disso. A necessidade de ordem no culto, tem que se haver ordem para que a perfeita adoração chegue aos céus e para que Deus venha habitar naquele lugar e para que venha repreender a Satanás e botar ele para correr e as almas se sentem seguras ali. Aleluia, glórias a Deus. Mas no 26º dia, pregamos concernente ao tema águas vivas. Jesus, quando chegou até a mulher samaritana, ele chegando até a mulher samaritana, pediu-lhe água, e ela olhou assim: como pode tu me pedir água de beber, tu sendo um judeu? E ele olhou assim para a mulher: se tu soubesse quem te pede de beber e quem é que está falando contigo, tu me pediria água e eu daria água viva. E esta água viva é a palavra de Deus, que emana e inunda os corações para a libertação dos homens. Aleluia, glórias a Deus. Mas no 27º dia, pregamos concernente ao tema os três inimigos do homem. E entendo muito bem que os três inimigos do homem não é o próprio homem, mas os três inimigos do homem é o mundo, o diabo e a carne. O mundo peleja com as suas ilusões, a carne treme quando vê a praia e Satanás aproveita da situação. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para desfazer a obra de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. E continuando dentro do tema, os 40 dias da verdade. Mas no 28º dia, pregamos concernente o tema, a luta pela verdade. Homem pregoeiro, homem que lutou, que pregava e não estava nem aí pro português, mas falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista perseverou até o fim, mas por uma simples palavra ele acabou perdendo o pescoço. E quantos agora têm frouxado e nesta hora final têm falado: não, Deus só quer o coração, Deus só quer o coração, céu não é açougue, Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas no 29º dia, pegamos concernente ao tema, o livro da vida e seus livros. A Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Além do livro da vida, há um outro livro onde nós somos autores. Nós somos autor de um livro onde tudo da nossa vida, desde o nosso nascimento até o dia que partimos dessa vida para outra, tudo é registrado e Deus vai mostrar no último dia. Mas no 30º dia, irmão, no 30º dia, pregamos concernente ao tema, a libertação geral. Aleluia, glórias a Deus.
e pregando concernente esse tema, a libertação geral, entendemos e sabemos que temos que se libertar mesmo e se afastar de toda a aparência do mal, tudo aquilo ao qual Satanás vem ofertando e tentando, nós temos que fugir, nós temos que se afastar. Se quisermos receber a bênção de Deus, temos que sair para longe mesmo e resistir ao diabo para ele fugir de nós. Mas continuando dentro deste tema de mensagem que é os 40 dias da verdade, entendendo muito bem e trazendo à tona e trazendo à existência todos os temas de mensagem de novo, eu entendo e mostro para você o que Deus ele fez e ele é fiel para fazer, porque no 31º dia pregamos concernente ao tema Jesus é a solução, e ele é a solução de todos os homens, é ele que batiza com o Espírito Santo e leva para os céus, mas para isso tem que entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais ele vai fazer. Glórias a Deus. Mas no 32º dia pregamos concernente ao tema o jovem enviado por Deus. Todo jovem que uma vez é enviado por Deus, ele é que nem Timóteo, ele só quer saber de pregar o evangelho, anunciar de Jesus Cristo, falar que Deus é Deus e o resto é Baal, e não está nem aí para os homens. Ainda que os homens chamam ele de fanático, ele fala: eu posso ser fanático para você na terra, mas lá na glória Deus me conhece como profeta do Altíssimo. E no 33º dia pregamos concernente ao tema o lado visível e espiritual. Este lado é um lado tremendo, irmão. Para se ver, tem que botar a carne de molho e para depois jogar na churrasqueira. E depois que a carne queimar na churrasqueira, você vai andar em espírito. E após você andando em espírito, você vai entender muito bem e vai ver o lado visível espiritual. Você vai ver coisas que os homens naturais não podem ver. Você vai se transformar em uma pessoa sobrenatural e espiritual, aonde você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Mas no 34º dia pregamos concernente ao tema a luta da luz contra as trevas. E eu entendo que é tremendo esta luta, irmão. Depois que você entra, você pode estar preparado, pode se preparar para apanhar, pode estar até na prisão, mas vai fazer que nem o apóstolo Paulo, vai cantar um hino de adoração e as cadeias vão se arrebentar. Aleluia, glórias a Deus. A luta da luz contra as trevas, essa luta ninguém foge. E não adianta querer tirar a luva de boxe para querer correr, porque entrou no ringue, não tem como dar as costas, porque se der as costas com o inimigo, ele vai contra-atacar com covardia. Então marche para frente e Deus vai te dar a vitória. Aleluia, glórias a Deus. Lute contra as trevas, arranque as almas que estão nas mãos de Satanás. A luz de Deus vai te iluminar e vai brilhar em ti, e Deus vai te envolver e te dar vitória. Mas no 35º dia pregamos concernente ao tema dedicação à palavra de Deus. Hoje em dia os homens têm perecido, hoje em dia os homens têm percebido, quer dizer, têm sido destruído porque lhe falta o conhecimento, e este conhecimento é da palavra de Deus. Pessoas por aí já dizem que não precisa mais ensinar porque o povo já sabe e já está enjoado de tanto ouvir, mas a palavra do Senhor não diz assim, diz diferente, diz que ir de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e tem que se haver dedicação à palavra de Deus, e Deus vai te dar coisas novas. Mas no 36º dia pregamos concernente ao tema a última batalha. Esta batalha somos nós vamos entrar nela para pelejar, nós vamos entrar nela, estamos na primeira batalha. Esta primeira batalha é agora, onde você aceita Jesus e o cão faz de tudo para você sair da igreja, mas você estando na primeira batalha, e nessa batalha para enfrentar Satanás, você entende muito bem que Deus te dá graça e virtude e poder para botar toda a obra do cão por terra e para correr. Então nesta primeira batalha você está, mas haverá a última batalha, porque estando agora na primeira, e após acontecer o arrebatamento da igreja, nós vamos para o céu, e após chegar aos céus em tempos de descanso, como diz alguns pregoeiros por aí nós vamos ter que retornar à terra de novo. Depois de estar no céu lá, vamos ter que voltar para entrar na última batalha contra Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia.
mas no 37º dia, pregamos concernente ao tema, o início da nossa vida e o fim dela. Um dia nós vamos partir dessa vida para outra. Tudo tem um início, meio e fim. Um dia que começa e o outro dia que acaba. Um dia que nós nascemos desde o nosso 0 ano de idade e o dia do que há por vir, que eu não sei qual é a idade que nós vamos partir. Eu só sei de uma coisa: a hora que Deus chamar, esteja preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas no 38º dia, pregamos concernente ao tema, os seres celestiais. Foi um tema tremendo, onde Deus abriu o céu e mostrou como eles são. São anjos que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. São anjos que pelejam pela gente. E eu digo para você uma coisa: não estamos sozinhos. Deus está conosco, porque quando o justo está de joelho, Deus coloca os anjos para pelejar. Glórias a Deus. Mas no 39º dia, pregamos concernente ao tema que foi ontem: Deus, Jesus e Espírito Santo. E tão somente ali você viu concernente à existência de Deus e concernente à existência de Jesus Cristo e a do Espírito Santo. E nessa época de agora ele também é mais presente do que nunca, aonde ele tem despertado a homens e a mulheres para que se desperte para a sua obra, para pregar o santo evangelho da justiça e para arrancar as almas da mão de Satanás. E chegando a estes momentos finais, que é o dia de hoje, e o dia do tema de hoje, o 40 dias da verdade, os 40 dias da verdade, e entendendo muito bem que foram mensagens reveladas da parte de Deus, e Deus assim honrando na terra, honrando nos céus, honrando na terra, e o inferno ficando triste, porque quando a palavra de Deus é pregada com justiça e com verdade, aqueles que estão ouvindo entendem muito bem, e sabem que Deus ainda está vivo. Aleluia, glórias a Deus. É o que estamos vivendo no dia de hoje e no dia de agora. O tema da mensagem, os 40 dias da verdade. Por isso desperta-se a cada dia, porque cada tema desse surgiu para a sua edificação espiritual e para que você entenda que há um reino de Deus e que Deus está pronto para ajudar a todos os homens e para o despertar e para que ele possa entender que um dia nós vamos se encontrar com ele e estar no céu de glória. Dos céus. Isso aí foi o que você acabou de ouvir agora, esse tema de mensagem que é os 40 dias da verdade, onde nós estamos finalizando aqui agora e acabando com o tema aos quais cumprimos a missão da parte de Deus, que é anunciar esses 40 dias direto a mensagem da palavra de Deus. E nós lemos aqui em Judas, para que você assim pudesse meditar e entender que a palavra de Deus tem resposta para tudo e para todos, e para que você saiba que no livro de Judas nós lemos para ter base naquilo que vamos parar, naquilo que nós falamos, e trouxemos à existência todos os temas de mensagem que foi pregado, e você entendeu conforme as pessoas que assim acompanhavam, e eles entendiam muito bem, nunca tinham ouvido a mensagem do jeito assim que nós estivemos pregando, tudo pela misericórdia do Senhor, mas entendemos e sabendo que essas revelações Deus dá a todos aqueles que buscam encontra, mas busque a Deus e espere que Ele vai te dar vitória. E para finalizarmos, nós vamos ler aqui em Judas 22, que diz assim: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e no 23 diz: e salvai alguns, arrebatando do fogo, e tendo deles misericórdia, com temor e aborrecendo até a roupa manchada da carne. Aleluia, glórias a Deus. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração e possa te iluminar mais e mais, para que você possa entender e saber que Deus, Ele é fiel e está pronto para ajudar a todos aqueles que assim o pedem socorro. Deus não está assim
com as mãos fechadas para você, mas tão somente Ele espera que você o clame, Ele espera que você o busque, Ele espera que você peça, e você pedindo, Deus vai te dar. Deus vai te dar a vitória. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele vai fazer. Aleluia, glórias a Deus. Pode receber as bênçãos do Pai. Receba aí agora as bênçãos de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa ser abençoado e possa se despertar para a palavra do Senhor, e que Deus possa falar grandemente com você, e que Ele possa falar mais para frente, mais forte, e te iluminar a cada dia, em nome de Jesus, pelo nome e o sangue de Jesus.